E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema muito interessante, um tema novo, novíssimo, para quem trabalha com holding patrimonial, que tem locação, ou administradora de bens imóveis, que também tem locação, tá? Eu quero falar sobre a nota fiscal de locação, tá? Com a reforma tributária, a necessidade e a obrigatoriedade de haver uma documentação fiscal para a operação, principalmente quando a gente fala de contribuintes de BS CBS, tornou algo muito assíduo. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? Muitas operações que até o momento não tinham, até o momento da reforma tributária, tá? Não tinham uma documentação fiscal expressa na legislação, vão passar a ter essa necessidade de documentação fiscal. Como é o exemplo da comercialização de bens imóveis. Então, compra e venda de imóveis, construção para venda, incorporação imobiliária, parcelamento de solo, loteamento. Essas operações, até então, não tinham a obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal, de ter um documento fiscal que atestasse a operação, assim como a locação também. Até o momento, o que valia, por exemplo, era o contrato e o recibo, né? Então a gente vê que a partir da reforma, o legislador, né, a partir da redação dos dispositivos que falam sobre documentação fiscal, e agora o fisco, no geral, está se movimentando para que essas operações elas passem a ter essa obrigatoriedade. Daí nasceu, por exemplo, a obrigatoriedade e o documento fiscal NF-ABI, NFAB, que é a nota fiscal para alienação de bens imóveis. Eu fiz um vídeo e eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês conhecerem essa nova documentação fiscal. E para locação não foi diferente, tá? Agora nós teremos sim uma documentação fiscal para quem faz operações de locação de bens imóveis. Tem os contribuintes de BS CBS, obviamente. Então a gente sabe que, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, ela não pode executar atividade de locação de bens imóveis próprios. Então, a gente sabe que essa empresa não vai precisar emitir nota, porque ela não, em tese, ela não está permitida a executar essa atividade. Então, está limitado às empresas do presumido, às empresas do lucro real e às pessoas físicas que entrarem naquela condição do artigo 251. Vou deixar o vídeo aqui embaixo também, que eu tenho um vídeo completo sobre isso, pessoa física contribuinte de BS e CBS. Essa pessoa física também terá que emitir a nota fiscal de locação. Tá? Então, o vídeo de hoje ele é focado nessas pessoas, nas pessoas que são obrigadas a emitir a nota. O que eu quero mostrar para vocês, no fim das contas? Eu quero mostrar para vocês como que fica o fluxo da informação tributária e financeira também, agora com essa nota fiscal de locação e também com a entrada do IVA, né? Tributo cobrado por fora, com alíquota nominal, com redutor de alíquota, essas questões. Eu quero que você, contador, advogado e até mesmo dono de holding patrimonial de administradora de bens, entenda como vai funcionar o fluxo do dinheiro e o fluxo da informação a partir da reforma tributária, tá? E agora também com a nota fiscal de locação. Vamos para o quadro que vai ser bem interessante essa demonstração. Bora lá. Então você já está vendo aqui, né, o meu quadro com um ecossistema de apuração bem simples, tá? Sendo bem sucinto, como que funciona agora? Como que funcionava antes, na verdade? Antes o locador, tá, aquele que sabe precificar a sua locação, ele deixava o tributo embutido no preço. Então, quando eu cobrava o meu valor de locação, do lucro presumido, principalmente, eu embutia o meu valor de tributo sobre o consumo no preço da locação. Então, aqueles 3,65%, ele estava dentro do meu preço final que eu oferecia para o meu cliente. Então, esse tributo ele virava ali parte da minha receita bruta. Agora, com a reforma tributária, não há mais tributo embutido no preço. Agora o tributo ele é cobrado por fora do valor da operação. Então, quando o locador ele vai oferecer um valor de locação, vai ofertar uma locação para um locatário, tá? Agora, esse locatário ele vai ver o valor da operação,
Então eu cobro R$ 1.000, por exemplo, na locação, e por fora desse valor da operação ele vai ver os valores do IVA. Então sempre vai ser agora o preço da locação mais tributo. Sempre o valor da locação mais IBS e CBS. E agora esse locador, esse locatário que for contribuinte de IBS e CBS, ele vai poder aproveitar esse tributo que ele pagar destacado no documento fiscal. Tá? Então vamos para o fluxo aqui. Então, como eu falei, o locador ele oferece o preço para o locatário. R$ 1.000, R$ 2.000. Nessa operação aqui, vamos falar de um imóvel aí de altíssimo padrão, vamos falar de um galpão, para ficar até mais simples, vamos falar de um galpão que um locador oferece para um locatário ali do lucro presumido, do lucro real. Ambos são contribuintes de IBS e CBS, tá? O locador cobra R$ 100.000, então numa alíquota de 28%, tá? A gente precisa observar o redutor de alíquota de 70%. Hoje a informação aqui porque eu estava considerando só 50%. Mas, como eu falei, eh, nesse novo regime, o locador ele vai precisar considerar o redutor de alíquota de 70%. Então, nessa operação aqui de R$ 100.000, não aplicamos a alíquota de 28%. A gente pega essa alíquota, reduz em 70%, a gente chega em 8,40%, e aí sim a gente aplica sobre o valor da operação. Nessa operação aqui, daria R$ 8.400. Então, como ficaria a composição da nota fiscal nesse caso? R$ 100.000 seria o valor da operação, e destacado na nota fiscal de locações, apareceria, em teoria, R$ 8.400, tá? Obviamente que tem outros dedutores que podem ser aplicados, mas vamos se ater somente a esses dados para ficar mais simples. Então, eu cobraria do meu locatário não 100 mil, mas sim R$ 108.400. Para o locatário, esse aluguel ele também vai ser segregado, tá? Não vai ser R$ 108.400 dentro do resultado dele. Por quê? Porque o valor destacado no documento fiscal, os R$ 8.400, eles poderão ser aproveitados pelo locatário contribuinte de IBS e CBS. Então, para ele, vai virar um tributo recuperável. Só que não acabou ainda, né? Eu só emiti a nota de locação. Agora vem a contraprestação, que é o pagamento pelo locatário. Como que vai funcionar? O locatário, ele vai não me pagar só R$ 100.000. Ele vai me pagar o valor cobrado em sua totalidade. Operação mais tributo destacado na nota. Então, o que ele vai me pagar? R$ 100.000 do valor da locação. Ele vai também me fazer uma transferência de R$ 8.400 junto com R$ 100.000, obviamente. Então, R$ 108.400 a título de IBS e CBS. O tributo recuperável para ele, o locatário, ele só será efetivamente recuperável quando houver o recolhimento desse valor destacado no documento fiscal da nota de locação. Então, ou eu teria que pagar esse valor de 8.400 para o fisco, tá? Obviamente, se você tiver algum crédito, você pode abater, mas ou eu teria que pagar, ou o locatário ele pode me mandar o valor líquido somente, ele poderia me mandar só os R$ 100.000, e ele fazer o recolhimento dos 8.400 para liberar o crédito para ele, ou eventualmente se o split payment, que é uma nova ferramenta, né, de recolhimento de tributo, se ele estiver disponível no momento dessa operação, o locatário também pode utilizar nessa operação, nesse tipo de operação. O banco, né, ele faz o split do valor e manda o valor de IBS, CBS para o governo, para a Receita Federal, para os entes responsáveis, e manda o valor da operação para o locador. Ele faz esse papel que o locatário faria se ele estivesse recolhendo pessoalmente. Então, basicamente, esse é um novo fluxo de operação de locação quando a gente fala de IBS e CBS, tá? O fluxo tributário e o fluxo financeiro. Você, locador, você vai ter um preço que não vai ter mais tributo embutido, esse preço, tá? Na sua nota fiscal de locação, você vai ter um valor da operação, você vai ter uma base para a tributação de IBS e CBS, pode considerar redutor social, que pode considerar as deduções de IPTU, emolumentos, condomínio, tá? E você vai ter um valor de IBS e CBS destacado no documento fiscal. O valor destacado e o valor da operação vão compor o valor total da sua nota fiscal de locação, combinado? O locatário, com essa nota fiscal em mãos,
ele pode te fazer a contraprestação, o pagamento. E tem essas 3 formas, ou ele paga tudo para você, 108.400, ou ele faz o recolhimento do IVA e te paga só os 100.000, ou ele usa split payment, para ele poder liberar o crédito de forma mais célere para ele. Só que existe um porém, né? Nessas operações de locação, principalmente as operações em que haja aí um volume de operação bem grande, como é o exemplo aqui de R$ 100, é muito comum que haja a presença de um intermediador, de uma imobiliária, fazendo essa ponte entre o locador e o locatário. Então a gente precisa saber como que vai funcionar o fluxo da operação, o fluxo do IVA, fluxo financeiro, nesses contextos, onde tem uma imobiliária no meio para fazer aí o jogo no meio de campo entre o locador e o locatário. Vamos fazer essa operação para que tudo fique muito claro para você, combinado? Então, eu estou aqui com a mesma operação, tá? Mesmo valor, mesma alíquota nominal, mesma informação, só que com um adendo. Agora a gente tem aqui uma imobiliária, a gente tem aqui uma empresa fazendo a intermediação da locação entre o locador e o locatário. Ou é o complemento que a gente tem aqui a nível de IVA e financeiro também. Aqui a nível da locação não muda, então o locador ele cobra 108.400, o locatário vai pagar 108.400, isso não muda. E é complementado. O desembolso financeiro, no lugar de ser direto para o locador, ele vai passar primeiro pela imobiliária. Tá? Ele passa pela imobiliária. Que valor que vai passar? Na minha visão, tem que ser o valor total, tá? 108.400. Esse valor ele vai parar lá na conta bancária da imobiliária, já que é ela que faz essa intermediação. A imobiliária, uma vez que ela tem, considerando também, tá? Que a imobiliária ela também é contribuinte de BS-CBS. Então a gente está falando aqui de 3 contribuintes de BS-CBS. A imobiliária, por sua vez, ela estando com os 108.400 em suas mãos, ela precisa fazer esse repasse. Mas a gente sabe que culturalmente, tá, no Brasil, nessa operação de repasse, ela não repassa 100% do valor e depois emite uma nota de intermediação para o locador pagar a imobiliária. Ela, na verdade, ela já retém o que compete a ela, certo? Ela já retém ali o valor da intermediação. Só que essa imobiliária, tá? Isso pode acontecer com você, locador. Essa imobiliária, ela está dentro do regime específico de bens imóveis, ela também é uma contribuinte de BS-CBS do regime normal, como eu falei. Então, aqui numa simulação de R$ 10.000, de 10% do valor da locação, ela cobraria R$ 10.000 desse locador, certo? Então, em teoria, ela pegaria os 108.400 e deduziria R$ 10.000 e mandaria para o locador. Porém, a imobiliária ela também vai ter a obrigação de destacar no documento fiscal o valor de IBS e CBS. Tá? Isso quer dizer que a obrigação do locador, obrigação financeira do locador, é pagar, entre aspas, né, pagar, arcar financeiramente, não só com o valor da operação, da intermediação, os R$ 10.000, mas também o valor de IBS e CBS. Nesse caso aqui, ficaria em 1.400, tá? Por que 1.400? Nós temos uma alíquota de 28%. O serviço de intermediação está dentro do regime específico de bens imóveis, então tem uma redução de 50%, tá? Então, 28% reduzindo em 50%, dá 14%. 14% de 10.000, 1.400. Então, essa imobiliária, ela cobra no final do locador R$ 11.400, tá? Então, como ficaria o repasse financeiro da imobiliária para o locador nessa parte, nessa operação? A título da operação, ela vai repassar para o locador o valor descontado, a intermediação que ela tem, de R$ 10.000, e também descontado o valor de BS-CBS da nota fiscal de intermediação. Então, são R$ 100.000 menos 11.400. Na minha opinião, esse é o caminho correto. Tá? Conta 11.400. E o valor de 8.400, que é o locatário que tem a obrigação de pagar para o locador, ou fazer split payment, ou fazer o pagamento pelo adquirente, a imobiliária tem que repassar em sua integralidade se ela receber esse valor. Então, por isso que eu faço essa segregação aqui. IBS e CBS da operação de locação, o locador recebe na sua integralidade, tá? Se o locatário pagar direto para o locador e ter, obviamente, a intermediação.
E a título do valor da operação, o locador ele recebe o valor descontado da intermediação e do valor de BS-CBS destacado na nota fiscal de intermediação, combinado? Esses 1.400 aqui, para esse locador, será, assim como foi aqui para o locatário, um tributo recuperável se ele fazer, se o recolhimento, né, do tributo destacado no documento fiscal ocorrer antes da apuração, tá, do valor devido, eventualmente. Então ele pode usar esses 1.400 aqui como um crédito de BS-CBS. Então, a partir desse vídeo, eu espero que você, contador, você advogado, você intermediador, administrador de locações, tá? E você dono de holding patrimonial, dono de administradoras de bens, tenha essa noção desse novo fluxo financeiro das informações. Agora, como eu te mostrei, vai ser necessário ter uma nota fiscal para alocação, para intermediação já tinha, tá? Se a sua imobiliária não te emite nota, você tem um problema, tá, de cunho fiscal. Vai ser necessário ter essa nota de locação para os contribuintes de BS e CBS, tá? A pessoa física, na minha opinião, vai ter que emitir notas se ela for contribuinte de BS e CBS. Eu tenho um vídeo aqui mostrando quando uma pessoa física é contribuinte e quando ela não é. Tá? Mas se ela for, ela vai precisar emitir a nota, na minha opinião. Essa nota fiscal de locação, ela vai abarcar quais informações? O valor da locação sem tributo, o valor da base utilizada para tributação, tá? Que pode ter dedutor, pode ter redutor ou não, e o valor do IVA, né, que vai ser cobrado nessa operação. Então, o valor final da sua nota é a junção desses dois valores, o valor da operação mais o valor do IVA cobrado. O seu locatário, que é quem lá está usando do seu imóvel, seu galpão, sua laje, seu imóvel residencial, eventualmente, o locatário ele tem a obrigação de te pagar o valor da operação, tá? No caso do exemplo que eu dei, R$ 100.000, e o valor do IVA. Isso aí vai ser matéria para discussão para vários tipos de negócio, né? Se o locatário ele vai ter que arcar financeiramente, isso é fato. Mas se ele vai ter que arcar com o preço de hoje, ou ele quer pagar a mesma coisa que ele paga com o IVA, então você vai ter que abaixar seu preço. Então, se você abaixa o seu preço, agora que o tributo é cobrado por fora, você vai ter uma receita menor. Então, você tem que fazer esse tipo de estudo, tá? Mas o locatário é quem arca financeiramente com o IVA. O locatário, uma vez que vai fazer o repasse para você, ele te paga o valor da operação, o valor do IVA, e se o seu locatário for um contribuinte de BS-CBS, ele vai poder utilizar esse IVA pago na aquisição como um tributo recuperável para ele. Se tiver uma imobiliária no meio da negociação, no meio da locação, que é muito comum de ter, esse valor, na sua integralidade, o locatário pode mandar para a imobiliária pode fazer o repasse descontado, como eu mostrei, descontando, se ela for uma contribuinte de BS-CBS, descontando o valor da operação e descontando o valor do IVA da imobiliária também. Como eu falei, assim como o locatário ele é responsável pelo pagamento do IVA na locação, você, locador, é responsável pelo pagamento do IVA na intermediação, tá? Porque vai estar na nota fiscal, então ele vai ser cobrado de você. Então, a intermediadora ela pode descontar esse valor no momento do repasse, na minha opinião, só que o valor do IVA da locação que o locatário pagou para a imobiliária deveria ser pago para você se não tivesse a imobiliária. Esse valor eu entendo que ele não pode ser descontado. Se você for receber da imobiliária o valor do IVA, ele tem que vir em sua integralidade, tá? A imobiliária não pode descontar o valor do IVA dela no seu IVA que você iria receber, né? Fica até um pouco confuso. Mas, eventualmente, o locatário, ele, por exemplo, o locatário ele pode usar o split payment, ele pode usar o pagamento pelo adquirente, onde ele mesmo paga o IVA. Então, esse valor ele pode nem chegar nas mãos da imobiliária, mas, de qualquer forma, se ele não chega, ela ainda assim pode, né, normalmente, contar o valor da intermediação dela e o IVA que ela também cobrar. Tá? Então, com isso, eu vou até pedir, ficou até um pouco confuso, na minha opinião, mas eu vou pedir para você rever esse fluxo novamente quantas vezes forem necessárias, porque essa vai ser a nova dinâmica, né, de relações ali, de nota fiscal entre locador e locatário, tá? E imobiliária também. Principalmente se você está aí num negócio B2B mais pesado, né? Se você tem aí um galpão logístico, você está alugando para uma varejista, esse vai ser o contexto. Principalmente se você tiver uma imobiliária aí
de grande porte que vai ser contribuinte de IBS, CBS também. Você vai estar dentro desse contexto, tá? Você não vai fugir muito disso. Eu peço que você veja e reveja quantas vezes forem necessárias para você conseguir entender esse novo fluxo. E se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar ela aqui embaixo, a gente vai conversando, a gente vai tirando essas dúvidas. Se você precisa de um auxílio consultivo, de um auxílio mais específico, focado em realizar diagnóstico, focado em realizar aí uma consultoria efetiva no seu negócio para analisar todo esse fluxo, por exemplo, essa é uma das análises que eu faço. Eu vou pedir para você entrar no link do QR Code que eu vou deixar aqui do ladinho, tá? E nesse link você vai ir direto para o meu link, meu WhatsApp, tá? WhatsApp Business, e lá você vai falar pessoalmente comigo, você me traz a sua demanda, você me traz qual é o tipo de ajuda que você precisa e eu vou ver o que é mais aplicável no seu caso, tá? Se você precisa de uma simulação, que a gente usa o Mobiiva, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você precisa de um diagnóstico de operação, efetivamente, para reestruturar a sua operação, para que você consiga formar preços mais competitivos, para que você tenha custos mais competitivos, a gente vai fazer essa análise para você. Para você que me assistiu até aqui, muito obrigado. A sua visualização conta muito no crescimento aqui do nosso canal de contabilidade imobiliária, de construção civil, de contabilidade no geral. Fica ligado, vão ter mais vídeos aí no canal, a gente vai tentar produzir cada vez mais vídeos, conteúdos mais relevantes. Deixa um like para ajudar a gente, para ajudar o YouTube a perceber que o nosso canal ele é relevante, entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos e valeu!